Boa noite aí, colegas aqui do Médico Único. Hoje a gente veio falar de um assunto muito importante sobre como precificar o nosso serviço. E já dando aqui boas-vindas aos colegas aqui do programa Médico Único. E o tema de hoje, como eu já falei, é serviços médicos, precificar serviços médicos. Eu sou o Dr. Rodolfo, sou CEO do meu grupo, tenho algumas empresas, todas na área da saúde. Então a gente vai aqui compartilhar um pouquinho de conteúdo com vocês e já começando bastante ao ponto, porque nós como médicos passamos muito tempo aí na faculdade, dedicando aí horários, horas e horas e horas de estudo para entregar sempre o melhor e cuidar bem dos nossos pacientes. Mas quando o assunto é precificação, a gente fica meio perdido. E hoje a gente vai mudar um pouco isso. Vamos abordar como definir um valor justo aí para o seu trabalho, como você pode focar no que realmente importa, para você poder focar no que realmente importa, que é cuidar dos seus pacientes, né? E eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês, colegas que estão aqui, para mostrar para você, realmente, para você pensar aí com essas perguntas, se realmente o preço é o mais importante na definição de comprar um produto ou um serviço. Então, a primeira pergunta que eu pergunto é: você realmente compra as coisas pelo menor preço? Tudo que você vai comprar é sempre pelo menor preço? Pensa aí. Você compra, você sempre quando vai comprar uma coisa, ou um serviço, ou um produto, você sempre compara com tudo que tem no mercado disponível para saber se realmente aquele preço é o que te interessa? Você realmente compara todos os preços antes de comprar e definir um preço que você vai pagar? Outra pergunta muito que eu faço você algumas vezes já pagou caro por um produto apenas pela conveniência? Por exemplo, ele é mais perto, ele vai ser um produto que vai ser entregue mais rápido. Você já comprou um produto pensando na conveniência? Então vai pensando aí. Você escolheria um profissional que você barganhou tanto preço para uma consulta ou para um tratamento, e você escolheria esse profissional que te deu ali 60% de desconto para você poder consultar ou fazer uma cirurgia com ele? Pensa aí. Você escolheria um cirurgião para operar o seu filho realmente só pensando no preço? Essa pergunta eu duvido você responder que sim. Então pense aí. Você já desistiu de comprar uma coisa pois aquela coisa estava muito barata? Por exemplo, vamos pensar, te oferecer um iPhone por R$150. Você o que pensaria? Pensa aí com seus botões. Você já comprou uma coisa por puro prazer ou status? Você já teve essa compra por puro prazer e status, nem pensou em preço? Então, essas são algumas perguntas que eu te garanto que respondeu muitos nãos aí e outros sims, que é para a gente ver que o preço não tem tanta importância na hora que a gente vai definir o que a gente vai comprar. E é um medo muito comum de nós profissionais médicos, quando a gente pensa, eu preciso aumentar meu preço. E será mesmo, e é um medo muito super comum, e será mesmo que aumentar o preço as pessoas irão embora? Pode ser verdade, mas até quanto é verdade? Porque eu costumo falar o seguinte, se você dobrar o seu preço, mesmo que 50% daquelas pessoas parem de comprar de você, você manteve no final do mês o mesmo faturamento. Para pensar. Isso por uma metade das pessoas pode ser ruim, para outra metade pode ser boa. Para mim é boa. Porque olhando pelo lado ruim, você deixou de atender 50% das pessoas, mas no final do mês o seu lucro foi o mesmo. Porque você dobrou o seu valor. Pensando pelo lado das pessoas que acham ruim, elas têm que parar para pensar o seguinte: se você parou de atender 50% das pessoas que você atendia, você também teve 50% menos de reclamação por qualquer procedimento médico, pode haver complicações. Você deixou de aumentar a sua estrutura, a sua despesa fixa.
você deixou de aumentar o seu pessoal, porque você está atendendo menos, ganhando a mesma coisa, tendo mais qualidade de vida, menos problema com resultados. Então, por um lado, você deixar de atender e no final do mês você receber a mesma coisa, não é tão ruim assim. Então, pense aí um pouquinho. Só que, no entanto, é raramente isso que acontece. A gente geralmente tem medo de precificar e de aumentar nosso valor. O que a gente chama isso de elasticidade de demanda, que é quando você mexe no seu preço sem perder a venda. Então, vou ser um pouquinho mais específico para você. Com um aumento de 20% no seu preço, eu vou mostrar para você que você tem 100% de lucro. Não precisa ser o dobro. Então, vamos lá. Acompanhe aqui. Você tem um serviço que você cobra R$2.000. Um procedimento, sei lá, um Botox. Você cobra R$2.000. E desse serviço que você cobra R$2.000, você tem R$400 de lucro. Já está precificado. Dos R$2.000, R$400 seu é lucro. Vamos colocar que você aumente o preço desse Botox seu em 20%. Então você vai passar agora a cobrar R$2.400. Ok? Passando a cobrar R$2.400, você tem um lucro de R$400 que você acabou de aumentar, mais os R$400 que você já tinha de lucro. Então, basicamente, você teve R$800 de lucro. Consequentemente, um aumento de 100% na sua lucratividade. Percebeu? Olha bem, porque isso é importante. Um aumento de 20% no seu preço causou um aumento de 100% no seu lucro. Agora vamos imaginar que você ganhava de lucro R$10.000 e agora está ganhando R$20.000. Limpo, todo mês, isso não mudaria a sua vida? Eu garanto que sim. Então, para cada real a mais que você adiciona, é praticamente 100% de lucro a mais que você tem. Pois, afinal, a sua consulta, o seu procedimento não mudou. Ele continua o mesmo, os gastos não mudaram. Tudo bem que o imposto vai aumentar um pouco, mas você deu para entender o que eu quis falar com você no caso de a gente aumentar um pouco e reajustar. E a gente tem muito medo nisso. Mas nisso, e todo mundo pensa, mas cobrar mais eu preciso melhorar o meu serviço. Então, para eu aumentar 20%, 30% o meu valor, eu preciso melhorar ainda mais esse meu serviço. E eu te digo que não. É completamente ao contrário que você tem que pensar. Por quê? Vamos falar sobre um experimento que fizeram. Certa vez fizeram um experimento que pegaram três vinhos e demonstraram para 3 pessoas. Essas 3 pessoas, os vinhos tinham um preço baixo, um preço médio e um preço alto. E eu vou te perguntar, qual foi o mais bem avaliado? Você já sabe qual foi o mais bem avaliado. O mais bem avaliado foi o que tinha o preço maior. Preste atenção, uma percepção de preço maior literalmente causou com que esse produto fosse maior. E eu não preciso dizer para você que os vinhos eram os mesmos. A única diferença era no valor do vinho. Então, a imagem se tornou realidade. Isso porque, certo ou errado, tendemos a sempre associar o mais caro como o melhor. Mesmo que isso não seja verdade, em muitos casos. É quase como que alguém é apresentado... Imagina você apresentado, a pessoa chega para você, vou te apresentar meu amigo, ele é super, super engraçado. Você tende a rir muito mais dessa pessoa. Eu te garanto isso. Então, a conclusão que você tem que fazer é inverter a lógica. Você cobra mais para aumentar e melhorar o seu serviço. E não o contrário. Primeiro a percepção, depois o reinvestimento. Você precisa ter um lucro maior para poder entregar um valor maior para o seu cliente, uma experiência maior, com outros afinidades que vão trazer esse paciente um melhor sucesso no seu tratamento. E você não faz isso também porque você é um cara ganancioso, capitalista, não. Você faz isso para melhorar todo mundo, principalmente o seu cliente. Você tendo mais resultados, você vai poder investir mais no seu produto, no seu serviço que você oferece.
Já aconteceu com você de você querer economizar algo que você queria e se arrependeu depois? Isso acontece direto. Eu que construo muito, tenho muita obra aqui, sempre estou fazendo obra, isso é o que mais eu tenho. Agora, recentemente, a gente ampliou e foi a mesma coisa. Paguei barato num produto que não valeu de nada. Isso acontece muito, tá? E pode ter certeza, com os seus clientes também. Então, anote aí. O posicionamento ideal para buscarmos é esse. O caro que vale a pena. Vou repetir. O caro que vale a pena. Porque é assim que a gente indica ótimos produtos e serviços. Não é barato, mas vale cada centavo. Eu tenho várias avaliações de pacientes aqui que dizem exatamente isso. Não é barato, mas vale cada centavo. Como diz Dan Kennedy no livro, ele é um dos papas aí do marketing, do Magnetic Marketing, ele tem um livro muito famoso. Ele diz que não existe vantagem estratégicas entre ser o segundo mais barato. Pense isso, não existe vantagem nenhuma em você ser o segundo mais barato. Por quê? Com o preço certo, você tem mais caixa para melhorar o seu serviço. Te permite agregar muito mais valor ao seu cliente. Seu cliente fica mais comprometido porque ele pagou mais. Perceba isso. Seu cliente se compromete mais com o tratamento porque ele pagou mais por isso. Que possui uma percepção melhor de você, porque você começa a diferenciar também pelo preço que você cobra. E que no final gera mais resultado para todo mundo, tanto para você como para o seu cliente. É o que eu chamo no círculo vicioso ascendente. O seu negócio, a sua confiança, o seu lucro final sempre vai melhorar cada vez mais. E isso é muito importante. O que vocês estão achando aí até agora? Olha o pessoal aí, ó, equipe sensacional, Dr. Cláudio. Deixa eu ver aqui. Tem uma galera aqui. Vamos lá, vamos continuar. Mas você não faria isso, geralmente por dois motivos. Ou porque você não sabe como, ou porque você tem medo, como muitos colegas falam comigo diretamente. Imagine você com preço baixo. Você tem margens limitadas de lucro, então você não vai poder conseguir entregar muita coisa para o seu cliente a mais do que você já oferece. Você tem um aumento de demanda de suporte de cliente, você tem muito mais cliente porque você tem um preço mais barato, você vai vender mais, como eu falei no início da live, mas também você vai ter um suporte muito maior, você vai ter chance de reclamação muito maior, você vai ter gastos muito maiores, vai ter que ter uma estrutura maior, vai ter que ter uma equipe maior. Pense nisso. E o valor inferior percebido. Sempre que você vai comprar uma coisa, essa coisa está muito barata, como eu falei no início, você tem um valor inferior percebido. E isso não é legal. Eu sei que não é a realidade de todo mundo e a gente vai falar mais um pouco mais para frente. E o que é precificar? Precificar é você definir o preço naquele seu serviço, como o próprio nome já fala. O grande desafio é torná-lo justo e o ideal para o seu cliente e para a sua empresa. Por isso a gente precisa definir algumas coisas para precificar. Quais são os 3 tipos de precificação que existem? O primeiro tipo de precificação que existe é o de serviço baseado em custos e margens, que eu utilizo muito, que eu vou falar no final da live para vocês. O segundo é posicionamento estratégico e valor agregado, que eu vou falar um pouco para vocês. E o terceiro é baseado na concorrência. É o que é mais feito na nossa área da saúde. É achar que o coleguinha do lado cobra, sei lá, R$200 na consulta, eu também tenho que cobrar R$200 na consulta. Isso é o maior erro que a gente vê na nossa área. Ah, porque tem um colega que opera catarata e cobra R$10 mil. Ah, eu também tenho que cobrar R$10 mil. Isso eu não estou falando que é errado você fazer o que a gente chama de benchmark, de olhar o mercado. Mas que é muito errado você precificar em cima de valores que não é a sua realidade. E a gente vai falar um pouco mais. Sobre custos e margem eu vou falar um pouco mais para frente. Posicionamento estratégico. Quem faz muito isso, precificação de posicionamento estratégico, eu acredito que todo mundo aqui conhece, chama Apple. A Apple faz muito.
a precificação dela é totalmente baseada em posicionamento estratégico e valor agregado. Ela não poderia cobrar menos do que ela cobra, ela é reconhecida por cobrar mais, ela é reconhecida por seu valor maior. Isso também você pode fazer. Mas existem algumas condições básicas para a gente pensar nisso. O primeiro, quando a gente fala em posicionamento, primeiro é o perfil do seu público. Claro que se você atende um público que tem uma renda muito mais baixa, precificar muito alto esse produto, você pode acabar perdendo realmente. Se você foca nesse tipo de público, que não é errado, existem mercados para todo mundo, existe uma nova forma de você precificar esses serviços e custos que você tem, serviços e as consultas que você tem. Outra forma que você tem que avaliar bastante, o segundo ponto é se você é um profissional hiper nichado. Por exemplo, eu sou um neurologista especialista que cuido só de epilepsia. Consequentemente, você já tem um nicho de atuação muito específico. Quando você tem um nicho de atuação muito específico, você tem uma variabilidade maior, uma maleabilidade maior de poder colocar seus preços mais diferenciados, porque você tem muita especialização numa certa coisa. Eu, pelo menos, na minha parte, eu me especializei muito em venoso. Então eu só faço hoje venoso. Por isso eu consegui atingir os resultados que eu tenho hoje. Outra forma é como eu falei da Apple. A Apple se posiciona, se diferencia sempre pelo preço. E quando ela faz um lançamento hiper mega adiantado, inovador, tecnológico, como ela fez agora com os óculos Apple Vision Pro, que é onde ela está focando ali nos early adopters, que são as pessoas que estão na frente para adquirir tecnologia, ela coloca preços exorbitantes, como ela fez o lançamento do óculos aí e cobrou não sei quanto, aí, 25 mil, 30 mil um óculos. Então ela utiliza muito desse posicionamento. Outra coisa, se você tem um grau de autoridade muito grande, se você já é um professor, se você já dá muita palestra, se você já fala muito em congresso, já é um cara bem referenciado no meio, você tem uma liberdade maior de poder cobrar mais por esse grau de autoridade que você já tem. Outra coisa muito importante é a sua capacidade de marketing. Se você tem um marketing muito bem feito, se você realmente agrega valor ao seu paciente, grava conteúdos, mostra valor, explica a doença, gera uma confiança grande com seu futuro cliente, você gera empatia e gera uma experiência fantástica com esse cliente, consequentemente, você vai poder cobrar mais por isso. Isso também é uma precificação por posicionamento. E outra é a demanda em si. Se você está numa região onde a galera briga igual navalha, se tem gente que, como eu já vi, igual na ramo de odontologia tem muito isso. Você vê muita panfletagem no meio da rua, você anda na rua, você recebe 10 panfletos de clínica de dentista. Essa região é uma região muito ruim, porque a demanda está muito por preço baixo, está muito alto. Então você não vai conseguir precificar direito uma região como essa. Você vai ter que abaixar muito os seus custos, suas despesas fixas, para poder oferecer serviços muito mais baratos para esse público. Diferentemente, se você se posiciona num bairro ou num local onde você tem um valor agregado ali dos seus colegas que estão ali perto de você, podendo, consequentemente, aumentar um pouco sua margem de lucro. A segunda é a precificação, como eu falei, sobre a concorrência, que eu acho ela muito importante para você poder avaliar os preços praticados no mercado, para fazer uma comparação, mas você poder também se diferenciar dos seus concorrentes através de preços, como a gente vai falar aqui. E qual a importância de você fazer uma boa precificação, né? A precificação não é uma tarefa fácil, não é fácil você precificar, você tem que ser minucioso quando você for fazer a sua precificação. Entretanto, é uma medida indispensável para o empreendimento de poder crescer de forma ativa no mercado. Então, atender mais pessoas com mais qualidade, contribuindo para a saúde dos seus pacientes, que é o que a gente interessa. E como que a gente faz? Eu faço a minha precificação. Vamos aqui direto para o que a gente veio falar aqui com vocês aqui. Normalmente eu faço o benchmark, eu avalio a região, tá certo?
eu avalio o meu posicionamento. Então hoje, eu na minha área, sou um dos considerados que tem o maior, vamos falar, o preço elevado, mas também eu ofereço, e eu falo isso de boca cheia, uma experiência muito grande para o meu cliente. Então assim, é completamente diferenciado você chegar nas nossas clínicas e ser atendido. A gente oferece, eu sou muito hiper mega focado na experiência do cliente, então a gente oferece muitas coisas diferenciadas. O cliente chega na clínica, tem obras de arte, tem todo um atendimento, tanto pré, como intra, como pós, um acompanhamento pós-cirúrgico. Eu tenho grupos de acolhimento, eu estou sempre conversando com esse paciente, o paciente está 24 horas em contato. Então, eu ofereço um serviço diferenciado. Não estou falando que os colegas não oferecem. O que eu ofereço, eu falo de mim, é um serviço muito diferenciado. Por isso que eu cobro hoje o que eu cobro nos meus preços. Eu me diferencio tanto estrategicamente com valor, como eu não faço os valores da minha cabeça, como a grande maioria dos colegas fazem. Então é que eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço a precificação, principalmente baseada em a despesa fixa, os custos variáveis. Primeira coisa que você tem que fazer é listar as despesas variáveis da sua clínica. Quais as despesas, todas as despesas fixas da sua clínica. Então, quais as despesas fixas que eu tenho? Telefone, se for aluguel, se você tem um imóvel próprio, você tem que pagar um aluguel, porque tem a depreciação desse imóvel, então você tem que incluir isso na conta. Seu pessoal, principalmente o pessoal administrativo, luz, tudo que você... são aquelas despesas que, se você deixar a porta fechada, ela vai vir. Essas são o que a gente chama de despesa fixa. Outro cálculo que a gente tem que fazer, que a gente chama de MOD, que é a mão de obra direta, que é exatamente qual o tempo que você utiliza para realizar a sua consulta, o seu procedimento, que é o tempo que usa de você para você realizar e entregar aquele serviço. Então, como que eu faço isso? Eu calculo o tempo hora do consultório. Então, se eu tenho uma clínica, tem um consultório, tem eu pego a despesa fixa total do mês e divido pelo número de horas úteis que eu tenho. Então vamos colocar que a gente atende 8 horas por semana e 8 horas por dia, né? Que é o horário de trabalho, 40 horas por semana, a gente trabalha aí... me ajuda aí, sumiu agora. 48 horas por 4, 160 horas úteis, ok? O que eu sempre oriento os colegas sempre dê um desconto dessas horas. Por quê? Tem uma hora que você vai atrasar, tem uma hora que você vai tomar um cafezinho, você não vai atender as 8 horas seguidas fazendo procedimento e consulta. Então sempre coloco um desconto aí de 30% nos meus cálculos. Então eu pego minhas despesas fixas e divido pelas horas de trabalho. Eu vou conseguir ali ter uma noção do meu valor hora de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho ali R$300 por hora que eu tenho de despesa fixa pelo meu hora de trabalho que eu faço na clínica. A partir do momento que eu já tenho esse número, a gente vai para os custos variáveis. Despesa, geralmente a gente fala para coisa fixa. Custo, a gente coloca tudo que é custo, é tudo que está vinculado ao serviço, à consulta. Então, os custos variáveis a gente tem que colocar. Primeiro, imposto. Você paga imposto. Então, você coloca lá o percentual da sua nota fiscal, vê com o seu contador. O segundo ponto você tem uma vendedora, você tem comissão de venda? Aqui na clínica a gente tem. Então, gira em torno de 3% de comissão de venda. Você tem taxa de cartão de crédito? Você tem taxa de cartão de crédito. Então, você coloca ali, se você vende a crédito, você coloca ali a taxa do cartão. Aqui na clínica é 2% a crédito. Então, você vai somando esses percentuais. Outra coisa, os insumos. Então, quando você faz um procedimento, você utiliza insumo. Vamos colocar aqui o exemplo de novo, o Botox. Então, eu utilizo uma seringa, o Botox, uma agulha, a gaze para esterilizar, um anestésico se for. Eu pego todos aqueles insumos, eu vou ter um valor ali real dos insumos, ok? Então, a gente fez lá a nossa despesa fixa, a gente fez lá a nossa hora de trabalho, a gente dividiu a despesa fixa pela hora de trabalho, descobrimos ali o nosso valor hora da clínica. A gente tem todo o percentual dos custos variáveis. A gente tem o valor do insumo que a gente gasta por procedimento que a gente quer precificar.
somando todos os percentuais, então vamos colocar que a gente soma o percentual do imposto, a gente soma o percentual da taxa de cartão, da comissão de venda, eu vou ter um valor percentual X. Vamos colocar que deu 40% de percentual, ok? Então, se eu tenho já 40% do meu valor já comprometido da minha precificação com os custos variáveis, e se eu quero e eu tenho 100%, então vamos colocar que falta 60% para eu fazer a minha precificação, que sobra para eu ter de... Outra coisa muito importante que eu quero colocar para vocês, que eu esqueci, é que na hora de colocar a porcentagem, você colocar também o que você quer de lucro e o que você quer de reinvestimento. Então aqui na clínica eu sempre coloco de lucro 25% e coloco de reinvestimento 10%. Geralmente quando a gente fala em serviço, a gente fala entre 25% a 35% na grande maioria. Isso tudo eu estou falando para vocês para quê? Porque eu gosto de precificar numa forma que chama markup de preço. Então o que eu faço? Então eu somei 25% do meu lucro que eu quero, 10% do meu reinvestimento que eu tenho que reinvestir, né? Tem gasto, tem essas coisas, a gente precisa reinvestir no nosso negócio. Eu tenho ali imposto, comissão de venda e taxa de cartão. Isso tudo deu 40%, como eu falei com vocês. Desses 40%, eu já tenho comprometido. Então eu quero para sobra 60%. Então eu pego 1 e divido por 60. Esse vai dar um valor, 1 ponto, não sei quanto. Esse valor você vai pegar e multiplicar da despesa fixa dividido por sua hora de trabalho. Você vai conseguir precificar todos os seus produtos sabendo o seu markup de preço. É muito simples de fazer, é difícil a gente explicar por aqui, mas é muito simples de fazer. Então, você tendo o seu markup, você vai ter só avaliar a sua hora fixa, sua despesa fixa e sua quantidade de horas de trabalho, fazer a divisão e multiplicar. Então, sempre que você tem um produto, minha hora de trabalho é R$300, meu markup deu 1,9, eu multiplico 300 por 1,9, eu vou ter meu valor de precificação. Deu para entender aí? A galera aqui, o Jober, Karsten. E aí, pessoal? Falem aí, que aqui, para não ser um monólogo, e sim um diálogo aqui com vocês. Então, é assim que eu faço geralmente a precificação. Eu avalio esses 3 pontos: posicionamento, margens e custos, e avalio também o benchmark. Eu faço o benchmark com os meus concorrentes, entre aspas. Mas eu sempre gosto de fazer com que os colegas, eu não considero o colega médico, principalmente da minha especialidade, como concorrente, porque se todos crescerem juntos, eu acredito que a gente vai entregar um valor melhor e todo mundo vai ganhar no final disso. E chegando aqui pro comprometido, que a gente vai fazer lives mais diretas, eu quero ouvir um pouco aqui de vocês, o que vocês estão achando. Isso vale a pena para o procedimento? Também consulta, para tudo. Para tudo, precificação é tudo. Doutor Pedro aí. Para tudo, serve para tudo que você for fazer. A consulta, você vê o seu tempo de consulta, faz a precificação do seu tempo de consulta. Vamos colocar que você tem uma despesa fixa de R$20.000. Sua consulta é 1 hora, então você faz sua hora útil trabalhada no mês e divide pela essa despesa fixa sua, você vai achar sua hora de trabalho. Depois você calcula os percentuais e faz o markup, como a gente gosta de fazer aqui com vocês. Mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Me perguntaram sobre percentual. Aí a Clara perguntou também, percentual de profissionais, quanto cobrar? Eu vou falar assim, ô Pedro, sou cirurgião vascular. Quando você fala sobre percentual de colegas que trabalham na clínica, colaboradores, né? Aqui a gente tem muitos aqui. Para vocês que estão entrando agora, a gente tem 3 clínicas, né?
Nós temos um day hospital que tem mais de 9 especialidades. Aqui na clínica, aqui onde eu atendo, eu tenho uma outra clínica que também tem outros profissionais, tem mais de 100 especialidades. Então, quando a gente trabalha com o colaborador, a gente tem que mostrar para ele que o custo as despesas são muito grandes, principalmente para você ter uma estrutura grande como eu tenho hoje nas minhas aqui. Então, só lá o day hospital são 1.000 metros quadrados. Eu tenho um custo, principalmente com aluguel, gigantesco. E para eu falar para vocês aqui, por baixo, hoje eu tenho uma despesa fixa beirando 200 mil reais. Então eu tenho que mostrar para os colaboradores que eu gosto de trabalhar com percentual, como me perguntaram, mas no mínimo, jogando por baixo, a loja tem que entender o negócio, tem que entender seus custos. Por isso que eu falo, não adianta você precificar em relação olhando o coleguinha do lado, porque o coleguinha tem um consultório, tem uma secretária, ele tem uma despesa muito menor do que eu, que tenho mais de 20 colaboradores, 20 funcionários. Então não tem como eu precificar igual ele. É impossível. Se eu for querer cobrar igual ele, eu vou estar pagando para trabalhar. Então isso é muito importante. É importante você ver o preço que estão cobrando na sua região, mas também é importante você ver os seus números, colocar numa planilha e ver certinho. Em relação ao percentual, no mínimo é 50% para a clínica. A conta não fecha se for menos que isso. Então, geralmente aqui a gente faz 50-50, 60% para a clínica, 40% para o médico. Depende muito de cada especialidade, de cada produto. Tipo, você vai fazer um procedimento que utiliza laser, que é um produto caro, como a gente tem aqui, eu tenho que cobrar um percentual maior. Se você tem uma clínica que o colega está ali, mas você fornece para aquele colega, você fornece marketing, você fornece marcação de consulta, você fornece marcação de cirurgia, você fornece acompanhamento do paciente daquele colega, consequentemente você tem que cobrar mais por isso. Então, isso é muito importante na hora de precificar os colegas. E uma dica que eu dou aqui para a gente indo para o final, que não é fácil precificar e não é simples, mas pode ser simplificado quando a gente fala em precificação. Existem vários elementos que, se você acertar, pode construir um negócio de sucesso. Então essa é a minha dica que eu quero falar para vocês. Simplifiquei meu negócio, então me concentro nessas 3 coisas que eu falo com vocês. Eu tenho alta oferta de valor para o meu paciente tem um atendimento completamente diferenciado em todos os quesitos. Eu tenho uma venda muito alta de valor agregado, eu me foco nisso. E eu tenho um alto número de vendas. Não é porque eu tenho um procedimento e um tratamento muito elevado, e quando a gente fala em preço, que eu não tenho uma alta taxa de venda. Eu tenho uma taxa de conversão acima de 50% em todas as minhas vendas. Então é importante, porque todo mundo ganha. Eu ganho, o paciente ganha, a clínica ganha, meus colaboradores ganham, meus funcionários ganham, todo mundo ganha nesse jogo de precificação. Bem feita, correta, como deve ser. E isso é tudo que você precisa para administrar seu negócio, saber precificar? Não. Para ter seu negócio aí milionário, o que for? Não, não é. Tem muita coisa mais envolvida, como a gente fala muito aqui em gestão, como a gente fala muito em marketing, venda, experiência do cliente, sucesso do cliente. Então, é muito importante você entender isso. Mas não é possível gerir um negócio sustentável sem isso que eu falei com vocês. Então anote isso. Escalar um negócio em saúde só tem um caminho: aumentando o seu preço. Eu vou repetir. Escalar um negócio em saúde só tem um caminho: aumentando o seu preço, como eu já mostrei. Um reajuste de 20%, você dobra o seu faturamento. E para que todos ganhem, e não só você, para você poder reinvestir, como o contrário de todo mundo pensa. Você aumenta primeiro para depois entregar um produto ou um serviço melhor. É o contrário de que todo mundo entende. Beleza? Um abraço aí a todo mundo. Espero poder ter ajudado vocês, entregado aí um conteúdo de qualidade. A gente está aqui para isso. Tá bom, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.